Olá, eu não irei dizer o meu nome e nem a exatidão do local onde aconteceu essa história, pois eu quero me preservar, tendo em vista que trabalho até hoje no mesmo local. Eu vou contar um fato que aconteceu aqui no sítio onde eu trabalho. Não tem muito tempo que isso aconteceu, não. Na verdade, é bem recente. Tem um pouco mais de um ano mais ou menos. Ano passado, no meados de março, começou a aparecer uma criatura aqui onde eu moro, rondando pela madrugada e trazendo medo e pânico aos moradores locais nas noites de lua alta. Tudo começou com um boato de um lobisomem que havia invadido uma aldeia indígena e atacado alguns aldeões. Isso foi um alvoroço aqui na região. E sejamos sinceros, por mais que a pessoa possa não acreditar nessas coisas, quando você ouve dizer que um animal que deu origem a tantas histórias e tantos casos terríveis próximo de você, você no fundo, fica com aquele ar de preocupação. Afinal de contas, ninguém está preparado para ficar frente a frente com um lobisomem. Eu trabalho como caseiro em uma das chácaras que tem na região. Eu chego lá por volta de 6 da manhã e saio por volta de umas 3 da tarde. Como não é um trabalho que eu tenho um horário específico a cumprir, quanto antes eu terminar os meus afazeres, mais cedo eu acabo o meu serviço e mais cedo eu volto para minha casa. Óbvio que também pode ser que eu saia de lá bem tarde da noite, como já cansou de acontecer. E justamente por saber que eu posso sair tarde de lá e pelo boato de um bicho desse rondando por aqui, bate sim aquela preocupação. Ainda mais que, por ser uma chácara, o local fica mais próximo do interior, em uma área de muita área verde. Não fica no centro, onde tem movimento, e é um local perfeito para um lobisomem se esconder. Em mais um dia de trabalho, ao chegar, eu tive uma surpresa horrível. Havia alguns gansos e marrecos mortos próximo a um pequeno lago que tem na chácara. Mas eu não queria ligar aquela situação à história do lobisomem. Na minha cabeça, devia ter sido algum felino de porte grande, um gato do mato talvez. Porém, aquilo se repetiu em outros dias e com outros animais. Lá tem todo tipo de animal que costuma ter numa chácara: pato, gansos, marrecos, galinhas, porcos, cavalos, algumas vacas e por aí vai. Então começou esse ataque aos animais da chácara. Porém, eram ataques a animais pequenos. Ainda não tinha acontecido nenhum ataque aos animais de médio e grande porte. Então o dono da chácara chamou todos que trabalhavam ali e ofereceu uma boa recompensa em dinheiro pela cabeça do animal que estava atacando os bichos e causando prejuízo. Mas para isso, teríamos que passar a noite no local para, caso o animal voltasse lá, nós estaríamos preparados. O dono da chácara relatou ouvir alguns grunhidos e rosnados rondando pela região. Então, de gato do mato, já passamos a achar que poderia ser um lobo-guará. Mas o nosso maior erro foi não se preparar de verdade para o que estava para acontecer, pois jamais iríamos imaginar o que iríamos ver. E em uma noite, aquela coisa apareceu. Enquanto a noite avançava, um uivo estridente ecoou pela região. O vento frio carregava o som arrepiante que parecia vir de algum lugar da floresta. Era uma noite de quinta-feira quando começamos a ouvir muito barulho que parecia vir do galinheiro da chácara. Todos nós então pegamos pedaços de madeira e algumas foices e fomos até lá ver o que era que estava atacando a granja. Mas não tinha nada, não, até aquele momento. Mas era como se os animais pressentissem o que estava para acontecer. A granja é cercada por uma densa floresta, criando um ambiente perfeito para eventos inexplicáveis. À medida que a noite se aprofundava, de repente, uma sombra escura emergiu nos limites da floresta. Os seus olhos brilhavam ameaçadoramente e a sua figura era imponente. Era sim um lobisomem, uma criatura mitológica, metade homem, metade lobo, conhecida por sua transformação durante as noites de lua cheia. O lobisomem avançou silenciosamente em direção à granja, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Onde ele passava, os animais maiores aterrorizados fugiam ou se escondiam, sentindo o perigo iminente. O cheiro de sangue e medo impregnava o ar, enquanto aquela criatura se aproximava cada vez mais da granja. Ao chegar no galinheiro, o lobisomem mergulhou em um frenesi de violência.
Ele destruía cercas, derrubava os portões e aterrorizava os animais. Todos nós olhávamos aquilo de certa distância, mas precisávamos fazer alguma coisa e ir até lá para confrontar aquele lobisomem. Nós sabíamos que era uma batalha desigual, mas não podíamos permitir que a granja fosse destruída por aquela criatura maligna. Então criamos coragem e fomos. Éramos uns 5 ou 6 homens mais ou menos. 3 de nós entrou naquele lugar e começou literalmente uma luta de foice contra aquele demônio que desferia golpes com suas patas e tentava a todo custo morder o pessoal. Enquanto isso, nós ficamos do lado de fora, cercando aquele quadrado de uns 3 por 3, que era mais ou menos o tamanho daquele pequeno galinheiro. Depois de alguns minutos naquele arranca-rabo com aquele bicho, ele desistiu e decidiu sair. Nessa hora, cercamos ele e começamos outra batalha do lado de fora. Os homens que estavam na parte de dentro também vieram e todos juntamos sobre aquele animal que, mesmo apanhando muito, ele não desistia. Parecia que ele tinha força de uns 10 homens, era inacreditável. Até que um de nós, que eu não sei quem foi, conseguiu enfiar uma foice nas costas daquele lobisomem que deu uma pancada, que fez o rapaz voar uns 2 metros para trás e cair desacordado. Aquele monstro, com uma de suas mãos, arrancou a foice que estava cravada em suas costas e aí sim ela desistiu e saiu correndo pelo pasto, pulando a cerca, se embreando na floresta e sumindo na noite. Ainda pensamos em ir atrás e pôr um fim naquele bicho para evitar que ele tivesse uma outra oportunidade de retornar. Mas quando olhamos o nosso estado, todos nós também estávamos bastante feridos. Então desistimos da ideia. Eu sei que aquele lobisomem ainda está por aí rondando e aterrorizando as pessoas, porém nunca mais retornou aqui na chácara. Sinceramente, eu nunca acreditei nessas coisas de lobisomem, não até aquela noite. Esse foi o meu relato da noite em que eu tive um encontro com um lobisomem e que ele tentou invadir a granja onde eu trabalho aqui em Nova Laranjeiras, no Paraná. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite.